Recentemente, um post gerou grande repercussão. Nele, uma garota que tem câncer relata uma discussão que aconteceu por ela estar usando turbante. Com isso, um tema muito importante foi botado em questão. Hoje nós vamos falar sobre apropriação cultural. O termo apropriação cultural, de acordo com o dicionário, refere-se ao ato de tomar para si determinados elementos de uma cultura. Essa definição leva ao seguinte questionamento. Em um mundo cada vez mais globalizado e conectado, em que o dono do restaurante japonês é português, as fronteiras da apropriação são turvas e parecem negociáveis. Mas o são de fato? Como conceito social, há uma definição mais complexa, uma vez que o conceito anterior é bem vago. A apropriação cultural ocorre quando existem duas classes, uma dominante e uma minoritária. Essa dominância entre classes tem dois pontos principais, o etnocentrismo e a hegemonia cultural. O etnocentrismo consiste na presunção de que seu grupo étnico, nação ou nacionalidade é socialmente mais importante que os demais. Já a hegemonia cultural é um conceito formulado por Antônio Gramsci que descreve uma relação de dominação de uma classe em relação à outra. Esse conceito nega o preceito de que as classes dominam apenas por meio da força, e indica que a hegemonia dá-se pela supressão e mínima assimilação da cultura e ideologia da classe dominada. Quando uma classe dominante assimila elementos de uma classe dominada, alterando ou eliminando os significados desses elementos, dá-se o nome de apropriação cultural. O grande perigo da apropriação cultural se dá quando alguém de fora passa a falar em nome de, distorcer os valores de uma cultura ou determinar o que o outro, geralmente uma minoria, deve fazer ou como agir. O fato é que sempre está em jogo uma relação de poder quando se fala em apropriação cultural. Por esse motivo, o negro, quando alisa o cabelo, não está se apropriando culturalmente, pelo simples fato dele não ser a cultura dominante, e sim está sendo submetido a uma hegemonia cultural, que por muitas vezes o força a tentar se adequar ao padrão. Na maioria das vezes, os símbolos que são alvos de apropriação são historicamente marginalizados quando associados às culturas que os pertencem. Crioulo cantando samba, era coisa feia. Esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje o branco está no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palmas quando ele toca cuíca. Só porque fugimos da senzala, querem dizer que nós é bom mala. De preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Isso nos leva à observação de um fenômeno muito importante, whitewashing. Whitewashing, em tradução literal, significa lavagem branca. Consiste basicamente em estratégias de embranquecimento de ícones, símbolos e ídolos. Isso gera uma separação da arte do seu povo, diminuindo sua representatividade por meio da eleição de ícones que seriam mais benquistos pela indústria. Ao longo do tempo, os elementos deixam de ser associados às suas raízes e deixam de ser representados pelos grupos que realmente os criaram. Uma cultura hegemônica porta a máscara de outra, tirando-lhe a primazia de representar a si mesma. Gêneros musicais, que são essencialmente de origem negra, são aos poucos afastados de suas raízes. Pessoas brancas são eleitas como ícones, enquanto os negros são marginalizados. A questão não é sobre desmerecer os artistas elencados como reis, uma vez que eles devem ser bons para elencar esse trono, mas é necessário ressaltar a injustiça ocorrida. O rei do rock, Elvis Presley. O melhor cantor, Frank Sinatra. O melhor dançarino, Fred Astaire. O rei do rap, Eminem. Hoje, por exemplo, muitas pessoas desconhecem que o blues e o jazz tiveram origem como símbolos de resistência negra. Basicamente, porque há pouca representatividade e sua identidade foi perdida. Chegamos até aqui para ressaltar um ponto. O problema não é dos indivíduos. As pessoas como indivíduos estão apenas inseridos num sistema. Um sistema que suprime a representatividade. O whitewashing é real, é sutil e cruel. Uma analogia que pode ser feita é a de um trabalho escolar. Você estuda, se dedica, aprende e realiza o trabalho. Porém, você tira 0. Enquanto seu amigo decide copiar o seu trabalho.
só que ele tira 10. Tirando o fato do aluno ter copiado o trabalho, devemos criticá-lo por ter tirado 10? Não. Devemos criticar o sistema, que analisa de forma diferente trabalhos iguais. Sozinho, o indivíduo não faz apropriação cultural. Isso é essencialmente impossível. Trata-se de uma questão social, portanto não há por que impor ou determinar o que cada pessoa deve ou não fazer, e sim fazê-las perceberem a situação em que elas estão inseridas, que é real, cruel e constante. É mais do que fazer barulho e ver retomar o que é nosso por direito. Por eles, continuávamos mudos, quem dirá fazendo história, ter livro feito. Entenda que descendemos de África e temos como legado ressaltar a diáspora de um povo oprimido. Queremos mais do que reparação histórica, ver os nossos em evidência e isso não é um pedido.